Muito bem, gravando, galera. Boa noite para todo mundo, tá bom? Sejam bem-vindos a essa aula nossa aqui de Física Geral 1, tá? E aí hoje nós vamos já, né, já estamos aqui no tópico 2, né, tá falando um pouquinho sobre, né, a velocidade média, sobre o movimento em uma dimensão, tá? Então nós vamos estar caminhando nesse sentido, tá bom? E hoje nós vamos resolver aqui alguns exercícios, tá? Relacionados mais especificamente àquelas duas videoaulas que a gente já lançou lá na plataforma, tá? Como eu falei com vocês, nós vamos aqui trabalhando, né, essa semana, semana que vem, tá? Eu já estou apontando nesse sentido já. A gente ter aí a entrega das tarefas, né? Né, a prova eu vou mandar para vocês. Nós vamos ver como é que a gente vai fazer também com essa questão da prova, entendeu? Mas de repente eu vou liberar essa prova aí lá no dia 30, 31, né? De outubro, e vou dar um tempo maior para vocês resolverem também, entendeu como é que é? Não estou com muito, né, muito preocupado com isso não. Aqui eu peço para vocês fazerem o seguinte, ó, vão lá no nosso prezado Moodle, né? Clica em presença, e a senha de hoje é essa daqui, ó. MELBI5. MELBI5. Tá bom? Certo? Não é nome de banda não, né? Tem Maroon 5, né? Aqui é Melby 5. Gostaram da piada? Não, Melby 5 aqui, ó. Aqui é para presença na aula síncrona de 22 de outubro de 2020. A senha é essa daqui, ó. Tá? Vocês vão lá, ó. MELBI5. Tá? Lá no Moodle, lá, vocês vão e digitam essa senha, tá bom? Já está aqui, já, ó. Presença, a senha está aqui. Essa é a senha. Senha, mais uma vez. Tranquilo? Só para a gente poder já ter aqui no bate-papo. A galera vai chegando, já tem bastante, já estão com 22 já, então acho que a gente vai ter isso daqui. Tá? É mais ou menos esse público aqui hoje. Qualquer pessoa que chegar, a gente vai ver. Tá dando certo aí o lançamento da presença? Já foram aí? Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Estão vendo aí então a nossa aula síncrona de hoje, né, pessoal? Sem problema? Me dá um retorno, por favor. Alguém fala, beleza, não? Tudo certo? Estão vendo aí a tela compartilhada, gente? Dá um retorno aí, por favor. Estamos sim, Adriano. Valeu, prezado. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui com uma reflexão, né? Essa frase, rapaz, eu acho ela genial, cara, né? Quem falou ela foi um repórter até da TV Globo, né? Chamado Pedro Bassan. E aí é legal, eu gosto dessa frase desse cara, porque ele estava fazendo uma reportagem sobre aquela jogadora de futebol, que é a Marta, né? E aí foi lá na cidadezinha dela, lá em Alagoas, e entrevistou o treinador, o cara que treinou ela quando ela era uma menina, né? E aí, cara, muito genial, cara. E aí a cidade chama, eu acho que é Riacho Seco, ou Dois Riachos, um negócio assim, tem um negócio de riacho. E aí, no final da reportagem, eu acho essa reportagem genial. Ela foi veiculada, cara, se não me engano, nas Olimpíadas de 2012 ou 2016, cara. Eu não sei ao certo. Mas foi num evento esportivo e passou no Jornal Nacional. Quem puder ver, é emocionante essa reportagem. E no final dessa reportagem, esse repórter, ele sai com essa frase aqui: quem desiste de mudar o mundo não passa de um riacho seco. Rapaz, eu acho essa frase muito bonita, sabe? Muito bonita. E aí aquela coisa, né, cara, que a gente não é, de onde a gente não espera muitas vezes, né? Você vê, a pauta da reportagem era a carreira, né, futebolística da Marta, né, que é uma jogadora extraordinária e tem uma história de vida muito bonita. E aí no final o cara me sai com essa frase que aí, cara, eu elegi como um dos pensamentos do momento para compartilhar com vocês, né? Então o Riacho Seco é o quê? Ele é só um caminho, né? Um sendeiro, né? E aí, né, a utilidade dele é uma via de transporte. O que o riacho tem que ter? Tem que ter água, né? Então é muito interessante isso, né? Se a gente desiste de mudar o mundo, a gente não é nada mais do que um riacho seco, tá bom? Né? O riacho, quando tem água, ele tem vida, ele leva a vida para as pessoas, né? Isso é genial. Né? Então, pronto, queria compartilhar para vocês aí, né, sobre isso, tá bom? E vamos seguir adiante, tá? Mais uma vez a presença, a senha, tá? A galera tá chegando aí, eu sempre recebo um alerta sobre alguma
quando alguém aí está querendo entrar na sala. Mas aqui, olha só, hoje, o que a gente vai fazer, então? Nós vamos resolver alguns exercícios sobre velocidade média e velocidade escalar média, tá bom? Que a gente já está aqui introduzindo, então, a parte da cinemática. Beleza, pessoal? As videoaulas, pessoal, estão disponíveis lá na plataforma Moodle, como eu falei com vocês. Eu quero centrar mais esse encontro nosso, né, síncrono, para quê? Para resolver exercício, tá? E tudo mais, né? Já está a lista de exercício lá, eu vou colocar mais os conteúdos, as aulas gravadas, as videoaulas lá, né? Vou ver se até no final de semana aí já está todo o conteúdo desse tópico 2 já disponível lá na plataforma Moodle, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou, né, e nessas aulas nossas a gente vai aqui resolver exercício. Eu queria contar com a compreensão de vocês, né? Não estão todas as aulas lá, por quê? Porque eu estou em processo de gravação dessas aulas, tá, gente? Né? Vocês são futuros professores. Pessoal, é um trabalho razoável, né, cara? Gravar, produzir, né, na verdade, essas aulas, né, da melhor forma possível. Então, eu digo para vocês que é uma coisa que toma, por exemplo, a conta que até nós fizemos um curso, né, com a professora Michele Freitas, e a conta que a professora Michele Freitas fez foi de que uma aula de 15 minutos você gasta 1h30 para preparar, né? E eu acho que essa conta dela aí é uma conta, vamos dizer, né, que essa pode ser muito mais do que 1h30 para preparar 15 minutos de conteúdo, tá? Então, queria contar com essa compreensão de vocês, mas podem estar certos que esse conteúdo, no mais tardar, né, de repente até no final de semana, princípio da semana que vem, a gente vai estar disponível já na plataforma Moodle para vocês, tá bom? Mas vamos pegar então esse exercício aqui, né, gente? Vamos começar. Nós já fizemos alguns exercícios interessantes sobre estimativa e agora nós já vamos começar a trabalhar com os conceitos, né, da cinemática, né? A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, que descreve os movimentos, né? Então nós vamos trabalhar aqui em que a principal unidade, né, perdão, a principal grandeza física da cinemática é a velocidade, né? Velocidade e aceleração, tá? Então olha só, olha o que diz esse problema para nós, ó. Uma viagem de São Paulo a Campinas é feita em média em 1,5 horas, ou seja, você gasta 1h30 para sair de São Paulo e chegar a Campinas. A distância entre essas duas cidades é de 150 quilômetros. Quais são a velocidade média e a velocidade escalar média numa viagem de ida e volta a Campinas com uma parada total de 2 horas durante o percurso? Ou seja, o cara sai de São Paulo, vai a Campinas e volta para São Paulo. Para sair de São Paulo e ir para Campinas, ele gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E ele vai ficar 2 horas, né, parado. Ou seja, ele vai estacionar o carro, vai resolver algum problema em Campinas, né, ou vai parar na estrada para comer, tomar um café, ou comer alguma coisa. Então, ele quer saber, né, considerando essa viagem de São Paulo a Campinas, de ida e volta, qual é a velocidade média e qual é a velocidade escalar média. E aí ele dá essas alternativas aí. Tá bom? Vamos resolver? Então, olha só. Primeiramente, né, olha só, os dados que o problema nos dá, né? O tempo de viagem de São Paulo a Campinas, de Campinas a São Paulo, é 1h30, tá? A distância entre as duas cidades é de 150 quilômetros. Eu quero saber a velocidade média, quero saber a velocidade escalar média, considerando que esse cara teve um tempo de parada de 2 horas, ou seja, ele parou, né, 2 horas na estrada, na cidade, aquela coisa toda, tá bom? Vamos desenhar aqui esse problema, olha lá. O cara sai de São Paulo, vai até Campinas. De São Paulo a Campinas, eu tenho aqui essa trajetória, olha só, que eu representei ela por meio dessa reta orientada, tá vendo? De São Paulo a Campinas, o sentido positivo da trajetória é o sentido para Campinas. São Paulo vai ser quem? Vai ser a origem da trajetória, tá vendo? A origem da trajetória é São Paulo, ou seja, o espaço igual a 0, e Campinas, que é o destino, estaria na posição quê? 150 quilômetros. Então, aqui, ó, a posição inicial de São Paulo, 0, posição em Campinas, 150 quilômetros. Se ele volta de novo a São Paulo, ele vai para a posição final, 0 de novo, tá bom? E aí nós vamos calcular, então, agora o valor da velocidade média, né? Velocidade, o que é?
Ele é dado por quê? Pelo deslocamento, ΔX, deslocamento esse que é definido como sendo a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo gasto para sair de um lugar e chegar ao outro, tá bom? O deslocamento, então, pessoal, aqui, ó, nós vamos estudar um pouquinho para frente, o deslocamento ele é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. É de onde você saiu para onde você foi, né? E você faz a subtração, né? Ó, x2, posição final, menos x1, posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que vai dar o ΔT, né? Certo? Vai dar para nós aqui o quê? Vai me dar o intervalo de tempo, tá bom? Então essa é a definição de velocidade média. É interessante, né, a gente observar ainda nessa equação que a velocidade média ela é diretamente proporcional ao deslocamento, certo? E ela é inversamente proporcional ao tempo. Quanto maior a distância que você percorre no intervalo de tempo, maior a velocidade média. Quanto maior o tempo que você gasta para percorrer uma determinada distância, para se deslocar em uma quantidade de metros, quanto maior o tempo, menor é a velocidade média. Por quê? Está no denominador. Quanto menor o tempo, maior a velocidade média. Tá bom? Então isso aqui é interessante a gente interpretar essa equação, né? É das mais simples aqui da cinemática, para a gente ver essa questão. Então a velocidade média é diretamente proporcional ao deslocamento e inversamente proporcional ao tempo. Deslocamento grande, velocidade média grande. Deslocamento pequeno, velocidade média pequena. Tempo grande, velocidade média pequena. Tempo pequeno, velocidade média grande, né? E a unidade é metro por segundo no sistema internacional. Embora a gente tenha problemas como esse que a gente está resolvendo agora, em que a velocidade vai ser dada em quilômetros por hora, tá bom? Mas essa daqui é a ideia, né, da velocidade média, tá bom? Então vamos lá. O que o exercício está falando para a gente aqui? Ó? Que o cara faz uma viagem de ida e volta, o viajante, então, sai de São Paulo e retorna a São Paulo e volta para São Paulo. A posição inicial dele, então, qual que é? x1 igual a 0, São Paulo é a origem das posições, a origem da trajetória, e a final dele também é 0, tá bom? Então, olha só, numa viagem de ida e volta, qual foi o deslocamento desse cara? O deslocamento dele, ΔX, foi a posição final dele menos a posição inicial, 0 menos 0 dá 0. Tá claro aqui? Então, ó, se ele saiu de São Paulo, foi e voltou, parou em São Paulo, o deslocamento desse cara é nulo. E aí nós vamos ver aqui a importância, né? Deslocamento é diferente de distância percorrida. Tá bom, pessoal? Deslocamento é diferente de distância percorrida. Tá? Então vamos lá, vamos analisar agora o tempo da viagem. Olha só, na ida ele gastou 1h30, na volta 1h30 e ficou parado 2 horas. Outra coisa importante aqui, gente. Tá vendo? Ó? Esse tempo de parada desse cara conta também para fins de cálculo da velocidade média. Tá bom? Não, mas ele ficou parado, ficou. Durante o tempo que ele ficou parado, quanto é que vale a velocidade dele? Vale a velocidade dele, vale quanto? Vai valer 0. Então, olha só, o tempo total do movimento desse cara, da viagem de ida e volta, né? Indo para Campinas e voltando, saindo de São Paulo, indo para Campinas e voltando para São Paulo. Vai ser a soma do tempo de ida, mais o tempo de volta, mais a temperatura, mais o tempo que ele ficou parado. Tá bom? Somando 1,5 com 1,5 mais 2, a gente tem o quê? 5 horas. Tá? Esse é o tempo total de uma viagem de ida e volta de São Paulo até Campinas. Tá bom? Beleza, dado isso, velocidade média vai ser dada por quem? É ΔX sobre ΔT, 0 dividido por 5, que é igual a 0 km por hora. Vamos prestar atenção aqui mais uma vez, o que é a velocidade média. Tá bom, pessoal? A velocidade média é a média das velocidades. Ah, Adriano, quer dizer que a velocidade do cara foi igual a 0? Não, se fosse igual a 0, ele não teria ido em Campinas e voltado. Teve uma hora que a velocidade dele foi 100 km por hora, outra hora a velocidade dele foi 120 km por hora, outra hora foi 70 km por hora, outra hora foi 20 km por hora. Mas a média das velocidades, ela considera quem? O deslocamento total. Então o deslocamento total desse cara foi 0. Tá vendo? Dividido pelo tempo total. 5, 0 por 5 vai dar 0. Né? Então quando ele vai, olha que coisa interessante aqui para a gente poder observar, ó, importante, ó. Quando ele vai para Campinas, a velocidade dele é positiva, porque aponta no sentido positivo da trajetória. Quando ele volta,
para São Paulo, a velocidade dele é negativa, né? Porque ele está se movimentando no sentido negativo, contrário ao sentido positivo da trajetória, que é indicado por essa seta aqui. Estou entendendo? Então, na média das velocidades, tá? Aí variando os valores, né? E variando os sinais das velocidades, a velocidade média dele, então, vai ser igual a 0 km por hora. Beleza, pessoal? Essa aqui seria a primeira parte aqui, né? Para a gente definir a velocidade média. Tem alguma dúvida aqui desse cálculo que a gente fez? Isso é velocidade média. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, podem falar, tá? Vamos para frente, então. Olha lá. A velocidade escalar média. Então, agora, quando eu trabalho com velocidade escalar média, eu considero a distância percorrida, tá? E a distância percorrida, o que que é? É o módulo do deslocamento. Beleza? Então, o deslocamento é um vetor, nós vamos estudar um pouquinho mais de vetor escalar no tópico 4, tá bom? Então, o deslocamento é um vetor, mas a distância percorrida é um escalar, né? Eu quero saber a distância. Então, olha só, o que a gente vai considerar aqui, ó? Eu vou considerar a distância na ida. Quem que é a distância na ida? É o módulo do deslocamento na ida. Quando esse cara vai para Campinas, a posição final dele é 150 e a posição inicial dele é 0. Então vai ser x2 menos x1, 150 menos 0. Eu vou ter o quê? Que a distância que ele percorre na ida é o módulo de 150, que vai dar 150 quilômetros. Tá bom? Na volta, a distância que ele percorre na volta é o módulo, ou o valor absoluto, do deslocamento que esse cara tem na volta. Então ele vai ter aqui, ó, uma posição final x2 igual a 0, que é quando ele chega em São Paulo, e a posição inicial menos a posição inicial, que é 150. Então vai ficar 0 menos 150. O módulo de menos 150, tá? Valor absoluto de menos 150. O valor absoluto de menos 150, quanto é que é? É 150. Então a distância total que esse cara vai percorrer é o caminho de ida, perdão, é a distância na ida mais a distância na volta. Isso aqui é igual a quanto? 150 mais 150. Numa viagem de ida e volta, a distância total percorrida por esse cara foi de quanto? De 300 quilômetros. Estão vendo? Distância percorrida, diferente de deslocamento. O deslocamento dele é 0. A distância que ele percorre, o que é? 150 na ida, 150 na volta. Tá? Vamos lá. E aí? A velocidade escalar média desse cara vai ser quem? A distância total dividido pelo tempo total. Tá? Distância total pelo tempo total. Então vai ser o quê? 300 quilômetros dividido pelo tempo total, 5 horas. Isso vai dar o quê? 60 quilômetros por hora. Então a velocidade média dele é 0 km por hora. A velocidade escalar média dele é 60 km por hora. A resposta vai ser a letra B. Certo, pessoal? Letra B, tá? Do problema aí que a gente passou, tá bom? A letra B. Depois vocês vão voltar nesse problema aí para vocês acompanharem direitinho, tá? Como é que se dá. Tem alguma dúvida disso, gente? Isso é um problema bastante trivial, né? Eu acho que é bem tranquilo, mas assim, é importante a gente observar essa diferença entre a velocidade média e a velocidade escalar média. Tá bom? Alguma dúvida disso? E aí? Tem alguém falando alguma coisa lá no chat? Deixa eu ver aqui. Não, tá todo mundo certinho. Beleza, a galera tá falando certinho aqui, eu tenho que voltar. Todo mundo conseguiu registrar a presença? Hein? Ó, a senha para presença aqui, ó. E lá no Moodle, aula de 22 de outubro de 2020. Senha, essa aqui, ó. Beleza? Melbify. MELBI5. Valeu? Muito bem, vamos voltar então. Vamos lá, vamos resolver mais um aqui. Beleza, galera. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos fazer um outro exercício agora, olha lá. Esse aqui então foi. Esse cara aqui, esse aqui tá lá na lista, tá? É o exercício número 8 da lista. Então, ele me dá aqui o quê? Ele me dá um gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ele mostra o deslocamento em função do tempo para uma certa partícula que está se movimentando ao longo do eixo X, tá? Então a figura mostra isso. O que esse gráfico ele está representando aqui? Ele representa, pessoal, a posição em função do tempo. Então a primeira coisa que nós temos que guardar bem sobre gráfico é o seguinte: isso aqui não é a trajetória da partícula.
A trajetória da partícula, ela é o quê? Ela é ao longo do eixo X, ó. Ela é o quê? Retilínea. Então, esse cara, ele vai, volta, tá vendo, ó? Ele vai fazendo esse movimento, ó, retilíneo, tá bom? Então, quando vocês baterem o olho num gráfico, olha só, posição em função do tempo, tá? A curva que está aqui é definida por uma equação, tá? Aqui nós vamos ver o quê? Essa curva aqui é uma reta. Aqui eu tenho uma reta crescente, aqui eu tenho uma reta decrescente, aqui eu tenho uma reta paralela ao eixo dos tempos, aqui eu tenho uma outra reta decrescente e aqui tem uma reta crescente, tá? Então, o que é importante a gente observar nesse exercício aqui, tá? Isso aí vocês vão ver também lá, nas videoaulas, né? Mas assim, sempre eu vou fazer questão de falar também disso aqui durante o nosso momento síncrono, né? Como eu tenho aqui, olha só, ó, aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho que a velocidade média, ela é dada por quem? Ela é dada por ΔX sobre ΔT, ou seja, a variação do espaço sobre o tempo, o deslocamento sobre o tempo. Então, olha só, se aqui a minha variação de espaço está sendo entre 0 e 10, deixa eu escrever aqui, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Aqui está vermelho, tá? Pode ser vermelho. Ó, massa. Ó, se aqui, ó, a minha variação de espaço está sendo entre 0 e 10, tá vendo aqui, ó? Eu vou resolver daqui a pouco, vai aparecer isso aqui também na resolução. Então aqui eu vou ter um ΔX igual a quanto? O espaço final, posição final 10, menos posição inicial 0, tá vendo? E aqui eu vou ter um ΔT, ó. Olha o ΔT aqui, ó. O ΔT é esse cara aqui, ó. Ó. Olha o ΔT. A variação de tempo foi entre 0 e 2. Tá vendo? E aí o que acontece com esse cara? Olha só, a variação de espaço não é positivo? Não é 10 menos 0? Então a minha velocidade é positiva. A velocidade é positiva, a reta é crescente. Mas olha para esse caso aqui, ó. Daqui até aqui, ó, um instante, ó, t igual a 5 até t igual a 7. Vocês estão vendo que a variação de espaço, ó, ele varia de 5, ó, de 5 até menos 5. Então, quanto é que vale o ΔX aqui, ó, entre o instante 5 e 7? Vai ser o espaço final, que é menos 5, perdão. Espaço final, opa, caramba. Aqui o meu, aqui o menos 5, tá, aqui tá meio ruim para escrever, até o espaço, menos o espaço inicial, menos 5, que vai dar menos 10. Então, ó, essa reta decrescente aqui, ó, ela indica o quê, pessoal? Que eu tenho uma velocidade negativa. Estão vendo? Então, em termos gerais, ó, nós vamos analisar esse movimento como um todo e nós vamos ver que vai ter momentos em que a velocidade é positiva, reta crescente. Velocidade negativa, reta decrescente. Reta paralela ao eixo dos tempos, quer dizer o quê? Não teve variação de espaço, não teve deslocamento, velocidade nula, tá bom? É isso que a gente tem que aprender ao analisar um gráfico, espaço em função do tempo, tá bom? E aí esse cara me dá, né, essas informações através do gráfico, nós vamos ter que ler gráfico, né? Então o importante aqui é isso, essa representação do gráfico, e aí nós vamos achar, na letra A velocidade média, para esses instantes colocados aí. Na letra B, a velocidade escalar média da partícula, nos mesmos intervalos da letra A. E na letra C, a velocidade instantânea da partícula, nos instantes t igual a 1 segundo, t igual a 3 segundos, t igual a 4,5 segundos e t igual a 7,5 segundos. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Olha lá, tá vendo? Então tem aqui, né, vamos ver então, vamos analisar a letra A, tá? Então vamos calcular então primeiro o seguinte, a velocidade média entre os instantes 0 e 2 segundos. Acompanha comigo aí, ó. Ó, entre 0 e 2 segundos, o ΔX vale quanto? Ó, vamos lá, vai valer o quê? 10 menos 0, tá? E o ΔT vale quanto? 2 menos 0. Estão vendo isso aí? Né? E aí nós vimos lá na videoaula, tá, né? A velocidade média nada mais é do que a tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo, que a gente pode chamar ele de θ.
Esse ângulo aqui. A tangente, o que que é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Então, olha lá, calculando a velocidade média de 0 a 2 segundos, eu tenho o quê? Vai ser o deslocamento ΔX sobre ΔT. Então, vai ser 10 menos 0, que dá 10 metros, dividido pelo tempo, 2 segundos. A velocidade média entre 0 e 2 segundos é 5 metros por segundo. Certo? 5 metros por segundo. Tá claro? Muito bem. Vamos ver agora aqui, ó, entre 0 e 4 segundos. Olha lá, entre 0 e 4 segundos, ou seja, daqui até aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição final, menos a posição inicial, tá? A posição final desse cara, quanto é que é? Ó, se eu for vir aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 5, tá? 5 aqui, ó. Aqui é ruim, cara, aqui tá fora da figura. Mas aqui, ó, vai ser 5, ó, 5 aqui. E a posição inicial desse cara, quanto é que é? É 0, tá? Então, quanto é que vai valer? Ó, ΔX está aqui, o ΔT está aqui, ó. E aí eu tenho esse triângulo retângulo, ó. ΔX sobre ΔT, quem que é? Velocidade média, que matematicamente é igual a tangente desse ângulo aqui, ó. Olha uma coisa interessante, gente, ó. Ó, tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo, ele é menor do que esse. Vocês concordam comigo? Então, obviamente, que a tangente desse ângulo aqui é maior do que a tangente desse caboquinho aqui, ó. Esse caboquinho aqui. Certo? Beleza? Então, obviamente, que a velocidade média entre 0 e 4 segundos é menor que a velocidade média entre 0 e 2 segundos. Resolvendo aqui, entre 0 e 4 segundos, eu tenho o quê? A posição final, x2 é 5, a posição inicial é 0, 5 menos 0 é 0. Oh, perdão, 5 menos 0 é 5, dividido pelo tempo, 4 segundos. Então, eu tenho que a velocidade média entre 0 e 4 segundos é igual a 1,25 metros por segundo. Né? Menor do que os 5 metros por segundo, né? Dado no primeiro exercício que a gente resolveu. Vamos lá, vamos analisar agora, pessoal, de 2 a 4 segundos. Olha lá. De 2, ó, daqui, ó, até aqui, ó. Daqui até aqui. Tá, ó. Vou pegar daqui até aqui. Quanto que vale a velocidade? Aqui eu já meti o olho, ó, já sei o quê? Que a reta é decrescente. Então, eu só posso esperar o quê? Uma velocidade negativa, tá? Porque a variação do espaço, o deslocamento, ele foi negativo. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Ó o ΔX, ó. Tá vendo? Ele sai de 10 e chega a 5. Ó o ΔT. Tá vendo? Então, como é que vai ficar esse cara aqui, ó? ΔX, o que que é? É a posição final. No tempo t igual a 4. Quanto é que vale a posição quando o tempo vale 4? 5. Quem que é o x1? Menos a posição inicial, quando o tempo vale 2. Vale 10. Dividido pela variação do tempo. 4 menos 2. Tá? Então vai dar o quê? Menos 5 sobre 2 vai dar o quê? Menos 2,5 metros por segundo. Uma velocidade negativa, né? O que é dado também por essa inclinação da reta decrescente. Tá bom? De 2 a 4 segundos. Vamos lá. Agora, ó, de 4 a 7 segundos. Então o cara vai sair daqui, ó, até aqui, ó, né? Aqui o deslocamento que ele teve. E aqui o tempo, ó, de 4 segundos até 7 segundos. Ó. Então vou ter, na verdade, aqui, ó, esse deslocamento ΔX, vou ter aqui essa distância ΔT. Tá vendo? Aqui eu posso até fazer aqui um triângulo retângulo lá, né? Então a gente tem aqui mais uma vez, olha só, interessante que entre 4 e 5 segundos, ó, a velocidade do cara foi nula, né? Obviamente que essa velocidade nula, ela vai estar também, né, no bojo, né, na soma das velocidades que esse cara tem para eu calcular a velocidade média. E aí, na verdade, o que eu tenho aí? Eu vou ter aqui a seguinte situação, olha lá, né? Entre 4 e 7 segundos, eu vou pegar qual que é a posição que esse cara ocupa no tempo t igual a 7, ó, menos 5, ó. Ele está aqui, ó, menos 5 metros. Então, posição final, menos 5, menos posição inicial, 5, dividido pelo tempo final, 7, menos o tempo inicial, 4, tá? Segundos. Então, vai dar menos 10 sobre 3. A velocidade média é negativa, né? Entre 4 e 7 segundos é igual a menos 3,33 o quê? Metros por segundo. Beleza, pessoal? E para fechar, eu vou pegar essa última parte aqui, ó, entre 7, entre 0 e 8 segundos, olha aqui.
E aí o que a gente observa? Que esse cara saiu de 0, foi e voltou a 0. Então, para esse caso aqui especificamente, ó, o que a gente vai ter? O deslocamento total desse cara, entre 0 e 8 segundos, quanto é que é? É 0. O tempo decorrido, 8 menos 0, 8 segundos. Então, a velocidade média dele, ó, tá? Quando ele sai daqui e retorna, depois de 8 segundos para a mesma posição, uma vez que o deslocamento é nulo, vai ser 0 metros por segundo. 0 metros por segundo. Tá claro isso aí, pessoal? Hein? Queria ouvir um pouquinho aí a opinião de vocês. Pode ligar o microfone que eu não vou sair da tela inteira, não. Não vou lá no chat, não. Tem alguma dúvida disso aí? Deu para entender essa interpretação do gráfico, pessoal? Tá? Isso aqui é importante, tá? Essa parte aí, a gente saber diferenciar. Ó, o silêncio, então, eu vou... Né, aquela coisa, né? Então, né, aquela coisa que se fala quando a pessoa está casando, né? Quem não concordar, que fale agora ou cale-se para sempre. Estou zoando, não é isso não. Teve uma história aí, cara. Deu para entender sim, Adriano. Deu, né? Tem uma história aí, deu. eu tava vendo um vídeo aí, cara, de um cara num país aí, o cara saiu de casa falando que ia viajar e foi casar com a outra mulher. Aí, tava casando lá, de repente a patroa dele, a matriz, chegou na hora do casamento, rapaz. Aí o bicho, o tempo fechou, aí o bicho ficou. Então pronto. Ela não se calou, né? Mas isso aí é umas piadas. Olha que cabeça do cara, meu velho. É brincadeira. Muito bem, tá? Vamos lá, vamos para frente agora. Vamos ver agora o quê? Eu quero saber, na letra B, a velocidade escalar média. Agora não é mais a velocidade média, é a velocidade escalar média, tá? Nos intervalos de tempo aí que a gente definiu. Então, nessa questão da velocidade escalar média, o que eu faço? Eu tenho que calcular a partir do módulo do deslocamento, tá? Ou seja, eu considero a distância percorrida, tá bom? Então, por exemplo, né, aquela coisa, ó, olha só, esse cara, ele saiu daqui e voltou para o mesmo lugar. Mas olha aqui, ó, aqui ele teve um deslocamento de 10, aqui ele teve um deslocamento de menos 5, aqui ele teve um deslocamento de 0, aqui teve um deslocamento de quanto? Ó, de menos 10, aqui teve um deslocamento de quê? De 5. Então tem que considerar o módulo desses deslocamentos para quê? Para eu poder calcular a velocidade escalar média, tá? Eu rabisquei aqui. Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui então. Então, ó, na primeira parte aqui, ó, entre 0 e 10 segundos, o que eu tenho? O módulo do deslocamento entre 0 e 10 segundos, quanto é que é? É o módulo de 10, né? O valor absoluto de 10 metros de 10 é 10, dividido por 2. Então, aqui, a velocidade escalar média coincidiu com a velocidade média, nesse caso aqui. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Qual que é a velocidade escalar média entre 0 e 4 segundos? Olha aí. Aí eu já vou ter que aplicar, ó. Eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou somar esse primeiro deslocamento aqui, ó. Opa, perdão. Esse primeiro deslocamento que ele teve, ó, que é esse cara aqui, ó, esse ΔX aqui, que é o ΔX1, com esse segundo deslocamento aqui, ó, que é o ΔX2. Então, no primeiro deslocamento dele, ele deslocou o quê? 10 metros. O segundo deslocamento dele, o que é? É a posição final dele, 5, menos a posição inicial dele, 10, 5 menos 10. Então, teria aqui, ó, módulo de 10, mais um módulo de menos 5. Tá vendo? Dividido pelo intervalo de tempo, de 0 a 4 segundos, que vai dar 4 segundos. Né? O valor absoluto aí, né? O módulo de 10 é 10, o módulo de 5, de menos 5 é 5. Então, olha só, olha a velocidade escalar média desse cara aí. Olha lá, quanto é que é? Vai ser quanto? Vai ser 15 dividido por 4, que vai dar 3,75 metros por segundo. Estão vendo? Diferente do valor da velocidade média que a gente encontrou lá. Né? Que era de quanto? Que era de 1,25 metros por segundo. Tá vendo? Então a velocidade escalar média é diferente, porque considera o módulo do deslocamento, considera a distância percorrida. Então, tá claro? Vamos ver agora então, ó, entre 2 e 4 segundos, ó, entre 2 e 4 segundos. Então vou ter aqui mais uma vez, olha lá, né? Entre 2 e 4 segundos, eu teria aqui, ó, entre 2, ó, ele sai aqui da posição 10 e chega na posição 5. Então, o deslocamento dele o módulo do deslocamento dele é a posição final, menos a posição inicial, então vai ser 5 menos 10,
Então, teria aqui o deslocamento dele, né? Perdão, o módulo de deslocamento, a distância percorrida por ele, é o módulo de menos 5, que dá 5 dividido por 2, vai dar 2,5 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar média, tá? Entre 2 e 4 segundos. Entre 4 e 7 segundos, olha lá. Daqui até aqui, olha lá. Então, o que a gente vai ter? Entre 4 e 7 segundos, ó. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter, ó. Aqui, gente, né? Aqui eu coloquei aqui direto, ó. Daqui, entre 4 e 5 segundos, o deslocamento dele é zero. Eu nem coloquei nessa conta. Mas aqui, o que vai acontecer? A posição final dele, tá? Aqui, perdão, né? Aí eu coloquei aqui, é 4 segundos, vocês me desculpem, né? Aqui vai ser zero, então a gente considera a mesma posição, seria 5. Então, vai ser aqui a posição final, né? x2 igual a menos 5, menos a posição inicial, 5. Tá vendo? Menos 5 dá menos 10. O módulo de menos 10 é 10 dividido pelo tempo. 7 menos 4 dá 3. Então, aqui, a velocidade escalar média entre 4 e 7 segundos vai ser o quê? 3,33 metros por segundo. Tá bom? 3,33 metros por segundo. Certo? Muito bem. Tá? Aí o valor, né, absoluto. Vamos lá. Aqui agora, entre 0 e 8 segundos. Olha lá. Então a gente vai ter aqui, ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, o delta x1, que é entre 0 e 2, o delta x2, que é entre 2 e 4, o delta x3, que é entre 4 e 5, o delta x4, que é entre 5 e 7, e o delta x5, que é entre 7 e 8. Estão vendo aqui? Então aqui eu tenho, ó, o primeiro deslocamento, o segundo deslocamento, o terceiro deslocamento, que é nulo, o quarto deslocamento e o quinto deslocamento aqui, tá? Então nós vamos somar isso tudo. Então no primeiro deslocamento eu tenho 10 menos 0, mais, no segundo, 5 menos 10, o módulo disso, mais o terceiro deslocamento, que é nulo, né? 0, mais, entre 5 e 7 segundos, seria o final, menos 5 menos o inicial, menos 5 menos 5, mais o 0 menos 5. Tá vendo? 0 menos 5. Então, como é que vai ficar isso aqui? Olha lá, estou somando o módulo de cada um dos deslocamentos. Então, teria aqui, na verdade, vai ficar como? Ó, módulo de 10, mais o módulo de menos 5, mais o módulo de 0, mais o módulo de 10, mais o módulo de 5, dividido por 8. Então, como é que fica aqui, ó, né? Valor absoluto aqui, ó, de 10 é 10, o módulo de 5 é 5, 0, módulo de 10, 10 mais 5. Então, isso aqui, somando isso tudo, vai dar 30 dividido por 8. Então, a velocidade escalar média, tá? Entre 0 e 8 segundos é 3,75 metros por segundo. Tá bom? Então, a gente considerando a distância percorrida por esse cara, né? Isso aqui é interessante. Naquele movimento lá do gráfico, olha só, quando esse cara sai daqui e percorre, né? Ó, esse movimento dele de vai e vem e tal, aqui, a distância total que ele percorre, quanto que é? É 30 metros, né? 30 dividido por 8 dá 3,75 metros por segundo. Tá certo? Entenderam isso aqui, gente? Tá? Então é importante, tem a questão dos módulos, a gente interpretar os gráficos, tá? Pra gente poder chegar. Tá ok? Tem alguma dúvida, gente, dessa primeira parte aí? Hein? Tá? Dessa questão da velocidade. E aí pode ter certeza que vai cair uma questão aí de velocidade média, velocidade escalar média na prova, tá? Eu vou fazer para vocês aí uma prova de 10 questões mais ou menos, então vai dar para pegar um repertório bom de conteúdo, tá? Para avaliar aí vocês nesse processo, tá? Muito bem. Para fechar agora eu não quero nem a velocidade média, nem a velocidade escalar média. O que eu quero é a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? Tá? Lá na videoaula nós estamos falando. É quando eu diminuo o intervalo de tempo. É a velocidade ali, ó, na pinta, em cima da hora, naquele instante específico, né? E aí, se a gente for pegar objetivamente ali do ponto de vista matemático, a velocidade instantânea, né, ela é dada por quem? Né? Ela é quando o ΔT tende para zero.
tá? Isso aí é a velocidade instantânea, tá bom? Né? Então a gente vai ter a velocidade naquele instante específico. E aqui o que ele pede para nós? Ele pede a velocidade no tempo t igual a 1 segundo, no tempo t igual a 3 segundos, no tempo t igual a 4,5 segundos e no tempo t igual a 7,5 segundos. A velocidade instantânea, gente, para a gente entender muito bem, é aquela velocidade que o velocímetro do veículo marca naquela hora. Então, por exemplo, né, para quem dirige ou para quem não dirige, mas que presta atenção quando está no banco de carona ou no banco de trás ao velocímetro, vocês vão ver o quê? Que durante uma viagem, o velocímetro ele oscila, né? Uma hora ele marca 100, outra hora marca 20, outra hora marca 30, outra hora marca 120, né? Então, o que acontece? O velocímetro marca a velocidade naquele instante. Essa velocidade naquele instante, para um ΔTzinho pequeno ali, ó, para ficar em cima da pinta, infinitesimal o ΔT, essa velocidade naquele instante é chamada de velocidade instantânea, tá bom? Então, vamos analisar aqui, tá? Olha lá. No tempo t igual a 1 segundo, ó, que é esse cara aqui, ó, 1 segundo. Quanto é que vale a velocidade no tempo t igual a 1 segundo? O que é importante a gente lembrar? Que entre 0 e 2 segundos, eu tenho um movimento uniforme. A velocidade é constante aqui, ó, durante esse intervalo de tempo. Então, no tempo de 0 a 2 segundos, a velocidade da partícula é constante. Vale quanto? Vale 5 metros por segundo. Que a gente calculou lá. Não é verdade? Então, em tempo t igual a 1 segundo, a velocidade instantânea, o que é? É igual à velocidade constante, e vai valer 5 metros por segundo. Entre 0 e 2 segundos, a velocidade permanece com o mesmo valor. Então, entre 0 e 2 segundos vale 5 metros por segundo, e em 1 segundo ela vale 5 metros por segundo, porque a velocidade é constante desse intervalo. Tá claro, gente? Tá bom? Beleza? Ela não varia nesse intervalo, né? Certo? Vamos lá. De 2 a 4 segundos, o que a gente calculou? Né? A partícula ela se movimenta em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? A reta é decrescente, é uma reta, isso indica o quê? Que a velocidade é constante durante no intervalo de tempo de 2 a 4 segundos. E essa velocidade entre 2 e 4 segundos vale quanto? Vale menos 2,5 metros por segundo, menos 2,5 metros por segundo. Então, para t igual a 3 segundos, que está entre 2 e 4, a velocidade instantânea, né? A velocidade nesse instante, que é 3 segundos, vai valer menos 2,5 metros por segundo. Tá bom? Menos 2,5 metros por segundo. Certo? Olha lá. De 4 até 5 segundos, né? E aí, ele está perguntando para mim quanto é que vale a velocidade para t igual a 4,5 segundos, ó. Então, ó, se entre 4 e 5 segundos a velocidade é nula, a partícula está em repouso, no tempo t igual a 4 segundos, a velocidade instantânea vale 0. A mesma velocidade nesse período aí. Tá? E aí, no tempo t igual a 7,5 segundos, olha aqui, ó 7,5 segundos. Ó. Quanto é que vale a velocidade aqui nesse instante? A velocidade instantânea ali. Né? Entre 7 e 8 segundos, a velocidade é constante, né? A partícula está em movimento retilíneo uniforme, e essa velocidade aqui vale quanto? Vale 5 metros por segundo. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, para t igual a 7,5 segundos, a gente vai ter o quê? Que a velocidade instantânea é igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Tá bom?